Rei Charles, o monarca, que por muito tempo manteve as tradições e a ordem reais, tomou uma decisão que deixou sua rainha consorte, Camila, sem palavras. Em uma reviravolta inesperada, Camila foi excluída do testamento do rei, uma ação que desencadeou uma série de eventos imprevisíveis. Para Camila, isso era mais do que uma questão legal. Era profundamente pessoal. Seu choque não se limitava a estar fora do testamento, mas também ao impacto que essa decisão teria no relacionamento familiar. Por anos, Camila esteve ao lado de Charles, enfrentando altos e baixos, e agora se via excluída de seus desejos finais. O que poderia ter levado a uma decisão tão surpreendente? Quais dinâmicas familiares estavam em jogo e como isso se conectava ao relacionamento de Charles com Camila? Acompanhe enquanto desvendamos os detalhes por trás dessa chocante decisão do rei Charles, que deixou Camila sem palavras. O polêmico incidente da Vila Real. A Vila Real, carregada de história, não é apenas uma propriedade, mas um símbolo do legado da monarquia. Supostamente, ao ignorar protocolos estabelecidos, as ações de Camila foram vistas como uma afronta aos valores da instituição. Para o rei Charles, o incidente foi um alerta. Como líder da monarquia, ele enfrentava crescente pressão para abordar a situação e reafirmar seu compromisso com a justiça e a integridade. A exclusão de Camila do testamento não aconteceu da noite para o dia. Nos bastidores, as tensões vinham se acumulando há algum tempo e pareciam convergir para um incidente polêmico que abalou a família real. Alguns meses antes, a Vila Real, uma propriedade transmitida por gerações na monarquia, tornou-se o centro de um escândalo. Camila, que estava encarregada de administrar várias propriedades reais, teria tomado decisões unilaterais em relação à vila. Apesar de Charles ter instruído que a propriedade permanecesse sob posse conjunta da família real, Camila teria assumido o controle dela para uso pessoal, efetivamente removendo-a do conjunto de propriedades reais. Sua justificativa era simples. Ela acreditava que a propriedade deveria ser sua para desfrutar sem interferências. Suas ações foram consideradas não apenas não autorizadas, mas ilegais, já que a vila havia sido designada para reuniões e eventos da família real. A decisão de Camila de transformar a propriedade em seu refúgio pessoal, sem consultar Charles ou a família, foi vista como uma violação ao protocolo real. O incidente gerou controvérsias dentro da Casa Real, sendo considerado por muitos um desafio direto às regras estabelecidas da monarquia. Charles, sempre atento ao seu papel como monarca, não pôde ignorar essa quebra de confiança. Foi uma decisão que pesou em sua mente, influenciando suas escolhas ao redigir seu testamento. A reação da família e o papel da princesa Anne. Esse movimento audacioso de Camila não foi bem aceito por muitos membros da família, mas ninguém foi mais afetado do que a princesa Anne, que estava intimamente envolvida na gestão das propriedades reais e esperava ser consultada sobre qualquer decisão importante a respeito de sua distribuição. Essa vila não é dela para tomar, Anne teria dito em privado. Ela pertence à monarquia, não a uma pessoa só. Conhecida por sua atitude prática e compromisso com a tradição, Anne viu essa situação como um desafio direto aos protocolos reais. Para ela, não se tratava apenas de uma questão de propriedade, mas de respeito ao legado real. Além disso, surgiram preocupações sobre o papel de Camila dentro da família. Críticos argumentaram que as ações de Camila refletiam mal sobre a monarquia, alimentando debates públicos sobre sua adequação ao papel de rainha consorte. Para Charles, esse incidente marcou um ponto de virada, levando-o a tomar uma decisão que mudaria as dinâmicas familiares e o futuro de Camila de maneiras inesperadas. A influência de Anne na decisão de Charles. Anne observou as tensões crescentes dentro da família, especialmente entre Camila e os outros membros reais. Ela testemunhou como as ações de Camila, particularmente sua controversa decisão de assumir a Vila Real, corroeram a confiança na família. Anne não era do tipo que deixava relações pessoais influenciarem seu julgamento. E, quando chegou a hora de redigir o testamento de Charles, ela sabia que isso precisava ser feito pelo bem da monarquia. Sua intervenção ocorreu em um momento crítico. Como uma das figuras mais respeitadas da família real, sua opinião tem peso, especialmente para Charles. Fontes sugerem que Anne apresentou seus argumentos não como um ataque pessoal a Camila, mas como um passo necessário para proteger a instituição.
Ela destacou a importância de preservar o legado da monarquia e garantir que seus bens fossem distribuídos de forma a refletir os valores da coroa. Enquanto a situação entre Camila e a família real se desenrolava, a princesa Anne, irmã de Charles, assumiu um papel cada vez mais ativo ao aconselhar seu irmão sobre questões de governança real. Conhecida por sua abordagem direta às responsabilidades reais, Anne estava preocupada com as tensões familiares crescentes e com a estabilidade da monarquia no futuro. Há relatos de que Anne, ciente de que a saúde de Charles estava se tornando uma preocupação, tomou a iniciativa de sugerir uma revisão em seu testamento. Mas não se tratava apenas de atualizar disposições para futuras funções reais. Anne propôs excluir Camila de partes importantes da herança. Após o incidente da vila, a princesa Anne supostamente sugeriu que Charles considerasse redigir novamente seu testamento para garantir a estabilidade futura da monarquia, focando em manter os bens reais sob controle direto da família. Em uma entrevista recente, Anne declarou: "Às vezes, fazer a coisa certa significa tomar decisões difíceis, mesmo que isso signifique desagradar pessoas. A monarquia vem em primeiro lugar, e isso é algo que não podemos ignorar." As crescentes preocupações de Anne com as ações de Camila não terminaram com o caso da vila. Com os membros seniores da família real envelhecendo, Anne começou a questionar seriamente o futuro da monarquia e, mais importante, como a influência de Camila poderia afetá-lo. Para Anne, era fundamental que as decisões sobre o legado e as propriedades da família real fossem solidificadas de maneira a evitar disputas futuras, especialmente considerando os problemas relacionados às ações de Camila. Em palavras de Anne, "Precisamos de um testamento que sirva à monarquia, não a um indivíduo. O futuro da coroa deve vir primeiro." Anne argumentou que isso evitaria complicações futuras, principalmente no que diz respeito às propriedades reais, que estavam se tornando cada vez mais disputadas. Seu conselho foi direto, mas teve peso. Mais uma vez, Anne declarou: "A monarquia não pode ser dividida por interesses pessoais. Precisa haver clareza sobre quem possui o quê, e nenhum indivíduo está acima da instituição." Camila, embora fosse uma consorte confiável, ultrapassou os limites da tradição real. Esse ato, aliado às crescentes preocupações sobre seu controle das propriedades reais, colocou Anne em alerta máximo. A tensão entre Anne e Camila já era destacada nos círculos reais há anos, com Anne vendo Camila como oportunista. Essa história, combinada com as decisões controversas de Camila, pode ter levado Anne a influenciar a escolha de Charles de redigir novamente o testamento. Anne também foi aberta sobre suas frustrações com a visão de seu irmão para uma monarquia enxuta, sugerindo que ela poderia ter defendido essa mudança alinhada aos seus valores de estabilidade e responsabilidade. Como de costume, Anne se manteve firme em sua posição, mantendo seu histórico de preservar as tradições reais e a ordem. A perspectiva de Charles: uma mudança de prioridades. Para o rei Charles, a decisão de excluir Camila não foi fácil. Ele havia passado décadas ao lado dela, enfrentando tempestades pessoais e públicas juntos. Charles sempre se orgulhou de sua lealdade a Camila. Mas neste momento, foi forçado a escolher entre lealdade pessoal e o bem maior da monarquia. Os eventos em torno do incidente da vila pareceram forçar Charles a reavaliar seu relacionamento com Camila, pelo menos em termos de seu papel dentro do legado da família real. Charles, que sempre valorizou a tradição, sentiu a pressão de manter a integridade da monarquia. A quebra do protocolo real por parte de Camila o incomodou profundamente. Ele começou a ver o futuro da monarquia como algo que precisava ser protegido não apenas de ameaças externas, mas também de divisões internas. Sua decisão, por mais dolorosa que fosse, parecia refletir uma mudança em suas prioridades. Seu foco não estava mais apenas nos relacionamentos pessoais, mas em garantir a estabilidade da coroa para as gerações futuras. A reação de Camila: incredulidade e traição. Quando Camila soube de sua exclusão do testamento do rei Charles, ela ficou sem palavras. Sua reação não foi apenas de choque, mas também de traição. Por anos, ela foi uma parceira leal de Charles, trabalhando ao seu lado para cumprir seus deveres reais e apoiá-lo diante das pressões da vida pública. Ser excluída de seus planos finais foi um golpe que ela não previa. O que tornou a decisão de Charles ainda mais surpreendente foi sua mudança repentina de prioridades. Historicamente, ele sempre colocou os interesses de Camila em primeiro lugar,
muitas vezes defendendo-a contra as críticas dentro da família. No entanto, parecia que, após anos de concessões e desentendimentos familiares, Charles começou a entender a importância da sobrevivência a longo prazo da monarquia em detrimento dos desejos individuais. Mas Camila não foi a única a se surpreender com a decisão. A família real ficou dividida sobre o assunto. Alguns acreditavam que a exclusão de Camila era um passo necessário para proteger o futuro da monarquia, enquanto outros achavam que era uma decisão severa, dado o papel dela no apoio a Charles. Um novo capítulo para a monarquia. À medida que a decisão foi finalizada e o Novo Testamento entrou em vigor, a reação de Camila foi de silêncio atônito. Ela perdeu não apenas seu lugar no legado de Charles, mas também sua influência dentro da família real. A traição pessoal que sentiu era evidente, e embora tentasse manter a compostura, era claro que esse foi um golpe que ela não esperava. Camila, com toda a sua influência, tornou-se um passivo aos olhos de Charles. Suas ações em relação à vila criaram uma divisão dentro da família que não podia mais ser ignorada. O conselho de Anne parecia ter atingido o ponto certo, e pela primeira vez em seu reinado, Charles estava colocando a instituição da monarquia acima dos relacionamentos pessoais. Camila sempre acreditou que sua posição era segura. Afinal, ela era a rainha consorte, a mulher que ajudou Charles a navegar por seus anos mais difíceis. Ela achava que sua parceria era inabalável, que era muito importante para a vida dele e para a monarquia, para que algo colocasse sua posição em risco. Mas essa decisão desafiava tudo o que ela esperava. Em privado, Camila estava lutando com suas emoções. Sua posição na família real sempre foi precária, mas essa decisão parecia ter traçado uma linha clara. Seu relacionamento com Charles era verdadeiramente sobre dever real ou mais sobre amor e conexão pessoal? A reação da imprensa e do público. Com o mundo assistindo, a decisão de excluir Camila do testamento de Charles gerou debates intensos. Foi esse um passo necessário para proteger o futuro da monarquia? Ou expôs fraturas mais profundas em seu relacionamento? As paredes do palácio estão repletas de rumores e a opinião pública está dividida sobre o que isso significa para a estabilidade da família real. À medida que a decisão chocante do rei Charles chegou à mídia, o público ficou envolto em uma onda de especulações. Como Charles, casado com Camila há anos, poderia tomar uma decisão tão drástica? Será que isso realmente se resumia ao incidente da vila? Ou havia algo mais profundo por trás? A imprensa rapidamente mergulhou nas dinâmicas familiares envolvidas. Especialistas em realeza começaram a analisar a situação, sugerindo que as ações de Camila haviam danificado irreparavelmente sua posição dentro da família real. Alguns questionaram se a decisão de Charles foi influenciada pela pressão de Anne em busca de estabilidade, enquanto outros especularam que o rei agiu para se distanciar de possíveis controvérsias futuras. Fontes próximas a Camila afirmam que ela tentou argumentar com Charles, explicando que suas ações em relação à vila foram tomadas no melhor interesse da monarquia. Ela tentou justificar que agiu por senso de responsabilidade, acreditando que a propriedade deveria ser utilizada em todo o seu potencial. No entanto, Charles permaneceu inflexível. Opiniões divididas. No Tribunal da Opinião Pública, as reações foram polarizadas. Alguns simpatizaram com Camila, enquanto outros acreditavam que Charles tomou a decisão certa ao priorizar a estabilidade da monarquia. A exclusão de Camila destacou implicações mais amplas para a família real. Quando a poeira do escândalo baixou, ficou evidente que a decisão de Charles fazia parte de uma mudança maior na forma como a monarquia operaria no futuro. Charles sempre foi um protetor de Camila, mas desta vez ele teve que fazer uma escolha difícil. Revelou um confidente próximo da família real. O futuro da monarquia estava em jogo, e ele percebeu que, às vezes, até o amor precisa ser deixado de lado pelo bem maior. Implicações profundas. Para a família real, essa decisão teve implicações significativas. Marcou o início de um novo capítulo, no qual o futuro da monarquia seria centrado não apenas em laços pessoais, mas na preservação estratégica dos bens e da estabilidade real. A exclusão de Camila do testamento do rei enfatizou o delicado equilíbrio entre lealdade e dever, amor e legado. A revisão do testamento não foi apenas uma questão legal, mas uma medida estratégica para garantir a sobrevivência da monarquia em um mundo em constante mudança. Anne entendia que a monarquia precisava se adaptar, mas que essa adaptação deveria preservar suas tradições fundamentais. Excluir Camila de partes significativas não foi uma decisão tomada de ânimo leve,
mas Anne acreditava que era necessária. Reações dentro da família. Outros membros da família tiveram reações variadas. O príncipe William, sempre cuidadoso em manter a unidade familiar, provavelmente expressou desaprovação pela forma pública como a decisão foi conduzida, preferindo uma resolução mais privada. Enquanto a monarquia se adaptava a essa nova realidade, uma coisa ficou clara: o lugar de Camila na história real mudaria para sempre, assim como seu relacionamento com a família, pela qual lutou tanto para fazer parte. Uma das preocupações mais urgentes levantadas por Anne era a crescente influência de Camila sobre os bens reais, especialmente a vila. Suas ações causaram ondas de desconfiança entre os membros da família, e para Anne, isso era uma violação inaceitável de confiança. O futuro de Camila e da família real. Após essa decisão chocante, o futuro de Camila na família real permanece incerto. Embora ela continue cumprindo suas funções públicas ao lado de Charles, pairam dúvidas sobre seu papel nos bastidores. Ela permanecerá uma parceira confiável para o rei, ou essa decisão marcará uma mudança em sua dinâmica? Para a princesa Anne, a decisão foi vista como um passo necessário para preservar a integridade da monarquia. Sua influência nesse assunto não pode ser subestimada, pois suas preocupações com o futuro da monarquia parecem ter desempenhado um papel crucial na tomada de decisão de Charles. O desafio de Charles. Para o rei Charles, o caminho à frente será desafiador. Sua decisão já criou ondas dentro da família real, e as consequências podem ter efeitos duradouros na imagem da monarquia. Mas, por enquanto, permanece a pergunta: a decisão de Charles foi um passo necessário para o futuro da coroa, ou foi uma ruptura dura com uma parceria construída em anos de lealdade? Somente o tempo dirá como essa decisão moldará o futuro da monarquia britânica.